O apartamento de Lucas cheirava a mofo e fracasso. Enquanto ele lutava contra uma torneira enferrujada, o celular mostrava a irmã brindando em um iate milionário. Ele, o filho mais velho, recebeu apenas silêncio e uma carta fria. Ela, a caçula perfeita, herdou tudo. Por 5 anos, ele acreditou que o pai o havia rejeitado, que a herança negada era a prova final de que nunca foi suficiente. Mas havia algo errado. Um homem tão calculista não excluiria o próprio filho sem motivo. Então Lucas tomou uma decisão perigosa: invadir a antiga mansão da família e arrombar o escritório secreto do pai. O que ele encontrou dentro daquele cofre não era dinheiro, era uma gravação. E a verdade que saiu daquela fita transformou rejeição em algo muito mais cruel, ou muito mais profundo. Às vezes, o maior abandono é a forma mais distorcida de amor. Você está ouvindo o podcast Caminhos Marcantes. Siga agora no Spotify, Deezer ou Apple Podcasts e acompanhe histórias de dor, fé e superação, porque cada caminho deixa uma marca. O ar no minúsculo apartamento de Lucas cheirava a mofo e a desespero. Não era um cheiro ativo, pungente, mas sim a fragrância sutil da estagnação, impregnada no tecido de um sofá poído e na umidade que teimava em se acumular sob o lavatório da cozinha. Lucas estava ajoelhado, as costas curvadas em um arco doloroso, enquanto tentava apertar uma porca enferrujada que controlava o gotejar constante de uma torneira velha. O som, plique, 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 era um metrônomo irritante que marcava o ritmo lento e cruel de sua vida. Na tela rachada de seu celular, apoiado precariamente sobre uma pilha de contas atrasadas, o contraste era brutal. Sofia, sua irmã, exibia um sorriso polido e bronzeado, brindando com uma taça que refletia o sol da tarde. O mar, um azul impossível, estendia-se por trás dela, à proa de um iate de design futurista cortando a água com indiferença. A legenda, em letras douradas sobre a imagem de um pôr-do-sol digno de cartão postal, dizia: "A vista de hoje, grata por esses caminhos marcantes." Lucas sentiu um gosto amargo, metálico, na boca. Não era inveja simples, era a manifestação física de um profundo e antigo conflito. Ele era o filho, o primogênito. Sofia era 3 anos mais nova, a protegida, a que sempre seguiu as regras. E, no entanto, quando Arthur, o pai, faleceu 5 anos atrás, foi Sofia quem recebeu o vasto e incalculável patrimônio. Lucas recebeu como herança o silêncio constrangedor dos advogados e uma carta lacônica que falava vagamente sobre escolhas de vida e futuros diferentes. A rejeição nunca foi apenas financeira, foi um golpe no ego, na identidade. Lucas, que sempre foi rotulado de o rebelde, o que questionava, o que abandonou o curso de direito para tentar viver de música, um fracasso retumbante, claro, sentia que aquela exclusão final era a prova cabal de que seu pai nunca o amou verdadeiramente. O dinheiro era apenas o marcador visível dessa indiferença. Ele fechou o registro de água com um esforço e limpou as mãos na calça de moletom desgastada. O odor de graxa e ferrugem misturava-se ao cheiro azedo do café frio que ele tinha deixado na bancada. Ele se levantou, a cabeça latejando com a pressão do dia, e caminhou até a única janela do apartamento, que dava para um beco cheio de caixotes de lixo e o incessante ruído da cidade. Ele apertou o botão de desligar do celular, mas a imagem de Sofia permanecia na retina. A facilidade, o luxo, a ausência de preocupação eram a antítese de sua vida, onde cada centavo era uma batalha e cada dia uma negociação silenciosa com a sobrevivência. Aos 35 anos, Lucas trabalhava em uma gráfica, lidando com o vapor químico da tinta e o barulho ensurdecedor das máquinas rotativas. Não era o que ele sonhou, mas era honesto. E essa honestidade, ele argumentava consigo mesmo, deveria ter valido algo para Arthur, o empresário que construiu um império baseado na retidão. Escolhas de vida, ele murmurou, a voz rouca. A carta do pai, guardada na gaveta mais funda da cômoda, assombrava-o. Ele a lera tantas vezes que podia recitar cada palavra, tentando encontrar uma fenda, um código, uma pista que justificasse a magnitude do descarte. Sofia nunca falava sobre a herança, exceto pelos stories. Nas raras vezes em que se encontravam, geralmente em eventos obrigatórios de família, ela o tratava com uma simpatia cautelosa,
quase piedosa, o que Lucas detestava mais do que a própria pobreza. Ela perguntava sobre seu trabalho, sobre se ele estava feliz, sempre com aquele olhar que dizia: "Você teve sua chance e desperdiçou." Nos últimos 6 meses, porém, uma ideia tinha se instalado na mente de Lucas, uma anomalia persistente que impedia o descanso. Arthur, seu pai, era um homem de controle absoluto. Cada documento, cada decisão era calculada e registrada. Ele não era um homem de impulsos emocionais. O testamento era frio, definitivo, mas parecia incongruente com a rigidez lógica do homem. Por que a exclusão total? Se Lucas era irresponsável, o pai poderia ter criado um fundo fiduciário com restrições. Poderia ter deixado uma quantia menor, mas deixar nada era uma declaração de guerra. Ou uma proteção extrema. Foi essa segunda possibilidade que o levou a traçar o plano. Ele precisava de evidências, não para contestar legalmente. Ele não tinha dinheiro para advogados, e a burocracia do espólio já estava fechada há anos. Mas para sua própria sanidade, ele precisava saber o motivo real, a explicação escondida atrás da formalidade legal. O foco da sua investigação seria o escritório de Arthur na antiga mansão da família. Um cômodo sagrado, onde ninguém, nem mesmo Sofia, era permitido quando Arthur estava vivo. Após a morte do pai, Sofia o manteve lacrado, alegando que estava preservando as memórias e que os advogados haviam confiscado todos os documentos relevantes. Lucas sabia que isso era uma mentira. Arthur era paranoico com a segurança de seus segredos. Ele nunca confiaria inteiramente em um cofre bancário ou em um escritório de advocacia. Havia algo mais. Havia um lugar de guarda que só ele conheceria. Ele começou a coletar informações de forma discreta, pesquisando obsessivamente sobre a mansão. Ela ficava em um bairro de alto luxo, cercada por muros altos e segurança eletrônica sofisticada. O acesso era quase impossível. No entanto, Lucas tinha uma memória fotográfica da casa onde cresceu. Ele se lembrava do padrão dos ladrilhos na sala, do rangido específico da escada do porão e, crucialmente, da planta original que o pai havia desenhado e deixado na casa de campo. Ele passou as semanas seguintes mergulhado em manuais de fechaduras e sistemas de alarme. O trabalho na gráfica, que antes era uma rotina entorpecente, tornou-se o disfarce perfeito para suas ausências noturnas, que ele justificava como horas extras. A decisão final veio em uma noite fria, após um pesadelo vívido onde Arthur, vestido em seu terno de lã cinza, sorria friamente e lhe dava uma moeda enferrujada. "Você tem que ir", disse ele para o reflexo exausto no espelho do banheiro. Não pela fortuna, mas pela justiça. O plano era audacioso, estúpido e perigoso. Ele invadiria a casa de sua irmã. Ele sabia que Sofia e seu namorado, um empresário do ramo imobiliário, estavam viajando para a Europa. As evidências estavam em cada story postado. Ele teria uma janela de 48 horas. Ele gastou suas últimas economias comprando ferramentas de precisão e luvas cirúrgicas. A sensação de estar se tornando um criminoso era estranha, mas a necessidade de respostas era mais forte que a moralidade. Ele revisou mentalmente a rota. A mansão ficava a 40 minutos de carro. Ele pegaria o carro emprestado de um colega da gráfica, alegando uma emergência familiar. O portão principal era blindado, mas ele se lembrava de uma pequena porta de serviço nos fundos, usada para entregas raras, que era monitorada por um circuito de câmeras mais antigo. A anomalia inicial, a exclusão total e inexplicável, tinha se transformado em um motor de obsessão. Ele precisava desvendar o porquê antes que a amargura o consumisse completamente. O silêncio do pai era ensurdecedor, e ele estava prestes a quebrá-lo com o ruído de um arrombamento. Naquela noite, antes de partir, Lucas pegou a carta do pai. Ele a segurou contra a luz fraca da luminária. A caligrafia de Arthur era firme, mas a tinta parecia ter borrado ligeiramente em uma palavra: liberdade. Ele sempre pensou que era irônico. Ele não se sentia livre. Ele se sentia preso pela ausência de tudo o que a herança representava. Ele fechou a porta do seu minúsculo apartamento, o som seco do trinco parecendo alto demais no silêncio opressor. Ele não estava buscando ouro. Ele estava buscando a redenção de sua própria história. Ele estava caminhando para o lar onde a traição parecia ter sido arquitetada, determinado a desenterrar a verdade. Não importava o quão feia ela fosse. O ar gelado da noite o envolveu enquanto ele caminhava em direção ao ponto de encontro,
para pegar o carro emprestado. A cidade zumbia ao seu redor. Mas para Lucas, havia apenas um som, o martelar incessante do seu coração, pronto para a invasão. Ele precisava de coragem para enfrentar não o sistema de segurança, mas a memória do homem que o rejeitou. O luxo de Sofia era a casca. Ele ia quebrar a casca para ver o que estava por dentro. A mansão dos Veloso estava envolta em uma escuridão majestosa. Seus muros altos de granito pareciam absorver a pouca luz da lua, transformando o perímetro em uma massa densa e impenetrável. Lucas estacionou o velho Chevrolet, prateado alugado a 3 quarteirões de distância, disfarçando-o sob a sombra espessa de uma figueira centenária. Ele vestia roupas escuras e discretas, o nervosismo palpável na rigidez de seus ombros. O portão principal era uma fortaleza de ferro forjado, mas Lucas seguiu o perímetro, movendo-se com a cautela de alguém que já havia explorado aquele território na infância. Ele sentiu o familiar cheiro de jasmim noturno que sua mãe adorava, misturado ao cheiro metálico e frio de grama cortada recentemente. Era uma ironia cruel, estar tão perto e, ao mesmo tempo, tão distante de seu passado. Ele encontrou a porta de serviço nos fundos, camuflada por uma cerca viva espessa. O painel de controle era uma relíquia, um modelo que Arthur insistiu em manter por nostalgia, mas que Lucas descobriu que era vulnerável a um curto-circuito tático. Com mãos firmes, apesar do tremor interno, ele usou um minúsculo jumper de fio de cobre e um pedaço de folha de alumínio para desativar a câmera por alguns segundos vitais. O clique silencioso do alarme sendo temporariamente neutralizado soou como um tiro na quietude da noite. Ele inseriu o pé de cabra no vão da porta. Não foi necessário forçar. Arthur, sempre prático, deixava a porta ligeiramente empenada para evitar que os empregados a batessem com força, um detalhe que se transformou na fraqueza do sistema. A primeira camada de proteção havia caído. Ele deslizou para dentro, fechando a porta com cuidado obsessivo. O silêncio dentro da casa era diferente do silêncio de seu apartamento. Era um silêncio caro, acolchoado por tapetes persas e paredes espessas. Ele ouvia apenas o eco suave de seu próprio coração. A casa era um museu de memórias estáticas. No hall principal, a grande escadaria de mármore brilhava fracamente sob a luz de emergência. Havia ali uma pintura de sua mãe, a única que Arthur permitiu que permanecesse, e que o encarava com uma serenidade que Lucas não sentia há anos. Ele evitou a sala de estar, onde Sofia provavelmente havia atualizado a decoração com peças modernistas e frias. O seu destino era o segundo andar, o extremo sul da casa, o antigo escritório. Subir a escadaria foi um ato de coragem. A madeira rangia em um ponto específico, o 6º degrau, que ele aprendeu a evitar na adolescência. Ele subiu devagar, testando cada passo, sentindo a textura do corfim do corrimão, que ainda parecia polido com o lustro que só a manutenção constante e cara podia oferecer. Ao chegar ao corredor superior, ele notou que a porta do escritório estava exatamente como ele se lembrava, pesada, de carvalho maciço, com uma placa de latão gravada, AV, privativo. A maçaneta estava fria. Ele tentou girá-la, mas a porta estava trancada com uma fechadura interna que parecia nova. Sofia tinha reforçado a segurança. Outro pequeno enigma. Lucas tirou da mochila um kit de gazúas. Ele nunca havia invadido uma casa, mas sua obsessão com a verdade o transformara em um autodidata em arrombamento. Ele se ajoelhou, sentindo a aspereza do tapete antigo sob seus joelhos, e inseriu as ferramentas com a precisão de um cirurgião. O processo demorou 10 minutos de concentração intensa. Cada tentativa frustrada elevava seu nível de conflito interno. Ele estava profanando o legado de seu pai, agindo como o rebelde que sempre o acusaram de ser. Mas essa traição a si mesmo era necessária para obter a verdade que libertaria sua alma do ninho arrependimento e da dúvida. Clique. A fechadura cedeu. O som foi baixo, mas ecoou como um trovão em sua cabeça. Ele empurrou a porta. O escritório o recebeu com um cheiro peculiar. Couro velho, tabaco de cachimbo e poeira fina. A temperatura dentro do cômodo parecia alguns graus mais baixa que o resto da casa. A cortina pesada, de veludo verde escuro, bloqueava qualquer vestígio de luz externa.
mantendo o ambiente em uma escuridão quase total. Lucas acendeu uma lanterna LED de luz suave, protegida por um filtro azul para reduzir a visibilidade. O feixe revelou o espaço. Estantes de mogno repletas de livros encadernados em couro, uma vasta escrivaninha de nogueira no centro. E na parede oposta, um mapa mundi antigo, que Arthur usava para marcar seus investimentos globais. Tudo estava em ordem militar, como se Arthur tivesse saído há apenas 1 hora. Lucas começou a busca metódica. Ele abriu cada gaveta da escrivaninha. Contratos, canetas tinteiro, documentos fiscais irrelevantes para o seu objetivo. Ele procurou por chaves de cofres, diários ou qualquer coisa que pudesse ser um indicador do local secreto. Ele encontrou um conjunto de fotos, tiradas há mais de 20 anos. Nelas, Arthur estava sorrindo genuinamente, segurando uma pequena Sofia nos ombros. Em outra foto, ele estava com Lucas, ambos em roupas de beisebol, o sorriso de Arthur mais contido. Mas ali, Lucas sentiu uma pontada de dor misturada à esperança frágil. Se havia amor, por que o banimento? Ele se moveu para as estantes. Arthur não escondia coisas atrás de livros. Ele era mais inteligente. Ele usava a da arquitetura. Lucas se lembrou de uma conversa, fragmentada, de quando tinha uns 12 anos. Seu pai estava falando com um empreiteiro sobre reforços estruturais. Ele mencionou a necessidade de compensar o peso extra, na parede atrás da lareira de mármore. A lareira. Ele se dirigiu à pesada estrutura. Era de mármore negro, fria ao toque. Lucas inspecionou a parede acima da cornija, passando os dedos sobre os painéis de madeira esculpida. Ele pressionou e tateou, sentindo a densidade da madeira e procurando qualquer imperfeição ou ponto oco. Nenhum resultado. O desânimo começou a se instalar. Pesado como a poeira que ele estava levantando. O tempo estava correndo. Ele tinha que ter coragem e ser minucioso. Ele voltou à escrivaninha e olhou o ambiente de um ângulo diferente. A visão panorâmica revelou um detalhe que o assombrava desde a infância: a simetria perfeita. Arthur amava a simetria. Mas havia uma anomalia na biblioteca. Uma das estantes parecia deslocada por alguns milímetros em relação ao rodapé. Ele se ajoelhou novamente. Ele empurrou a estante. O esforço foi considerável. Mas a estrutura rangeu. Não a madeira, mas o mecanismo por trás dela. A estante recuou, revelando uma pequena câmara de concreto. No centro, incrustado na parede, estava um cofre de aço, cinza escuro e compacto. O coração de Lucas acelerou tanto que ele teve que fechar os olhos e respirar fundo para controlar a adrenalina. Ele encontrou o que procurava. A justiça parecia estar a apenas alguns centímetros, selada por uma porta de aço. O cofre não tinha teclado digital, mas sim um seletor de combinação antiquado, daqueles que exigem rotação precisa. Lucas tentou adivinhar. Datas importantes? Aniversários? Nada funcionou. Ele vasculhou a escrivaninha novamente, agora com um propósito renovado. Embaixo de um peso de papel de cristal, ele encontrou uma lista de códigos de acesso para contas bancárias antigas. O último código era uma sequência de 9 dígitos. Lucas digitou os números. Ele ouviu o clique-clique-clique dos pinos internos se alinhando. O ar parecia ter parado. Ele girou a alavanca. A porta do cofre abriu-se com um silvo suave, liberando o cheiro de papel velho e ozônio. Dentro, não havia barras de ouro ou pilhas de dinheiro. Havia apenas 4 itens. Um envelope pardo, lacrado com cera, um medalhão de prata que ele nunca tinha visto, uma cópia do testamento que ele já conhecia, e o objeto mais importante, uma pequena fita de vídeo digital em um formato obsoleto, com uma etiqueta manuscrita na caligrafia inconfundível do pai. Para Lucas, abrir após a leitura do testamento. Ele pegou a fita, sentindo o peso da verdade em suas mãos. O silêncio foi finalmente quebrado por sua respiração pesada. O envelope pardo estava à sua espera. Mas o vídeo era a voz, a confissão. O arrependimento que o consumia estava prestes a encontrar sua fonte, ou sua cura. Ele tinha que assistir aquilo, mas não ali. Ele não podia arriscar que Sofia voltasse, ou que algum alarme periférico fosse acionado. Ele precisava de segurança, e mais importante, de tempo para processar o que quer que estivesse prestes a desmoronar seu mundo. Ele colocou o vídeo e o envelope na mochila. Ele não pegou mais nada. Não era um roubo de bens materiais. Era uma busca por redenção. Ele fechou o cofre, empurrou a estante de volta ao lugar
e, com um último olhar ao escritório de seu pai, saiu. Ele deixou o conflito físico do arrombamento para trás, sabendo que o verdadeiro conflito, o emocional, estava apenas começando, encapsulado em uma fita de vídeo. Ele estava voltando para seu apartamento, levando a anomalia que o atormentava há anos. A volta para o seu apartamento foi um borrão. Lucas dirigia no piloto automático, as mãos firmes no volante, mas a mente completamente absorvida pela pequena fita digital em sua mochila. A luz da manhã começava a tocar o horizonte quando ele chegou, transformando o céu de um cinza frio em um azul metálico. Ao entrar, o cheiro de mofo e café frio que antes o oprimia, agora parecia um refúgio seguro. Ele precisava de um reprodutor de vídeo, um equipamento antigo que ele sabia que ainda estava na casa de seu antigo mentor musical, Elias. Antes de ir, porém, ele precisava examinar o envelope pardo. Sentado à mesa da cozinha, sob a luz fraca da lâmpada nua, ele quebrou o selo de cera. O selo tinha o brasão da família, um leão rampante, símbolo de coragem e força, que parecia zombar de sua vulnerabilidade. Dentro, havia uma única folha de papel dobrada, escrita à mão. Não era o tom formal da carta de exclusão, era o tom íntimo e urgente que ele raramente ouvia do pai. A carta dizia: Lucas, se você está lendo isso, você encontrou a prova. O cofre não era para ser encontrado, a menos que a necessidade de justiça se tornasse mais importante que o medo. Assista ao vídeo, entenda o silêncio, saiba que nunca foi traição, foi a minha maneira imperfeita de amar. O uso da palavra imperfeita atingiu Lucas com a força de um soco. Arthur Veloso nunca admitia a imperfeição. Ele dobrou a carta e guardou-a no bolso, sentindo o calor do papel contra a pele. A urgência era agora insuportável. Ele se apressou para a casa de Elias. O velho músico, que morava em um sobrado boêmio cheio de instrumentos e livros, abriu a porta com uma carranca sonolenta. Lucas, o que faz aqui a essa hora? Você parece que viu um fantasma. Preciso de um favor, Elias. O seu leitor de fitas mini deve. É urgente. Uma coisa que meu pai deixou. Elias, percebendo a seriedade no olhar de Lucas, apenas acenou e o levou para a sala de estar, onde um equipamento obsoleto de edição de vídeo jazia coberto por um lençol. Em minutos, a fita estava inserida. O monitor antigo piscou em azul e, então, a imagem estabilizou. Arthur Veloso estava sentado em sua escrivaninha. Mas este Arthur não era o homem de negócios impecável que Lucas lembrava. Ele estava mais magro, a pele esticada sobre os ossos faciais, e seus olhos, geralmente frios e calculistas, carregavam uma melancolia profunda. O vídeo não tinha sido gravado 5 anos atrás, na época de sua morte, mas sim 7 anos atrás, antes do primeiro rascunho do testamento. O pai pigarreou, a voz fraca, mas carregada de uma solenidade que exigia atenção. Lucas, se você está vendo isso, eu provavelmente já não estou aqui, ou estou em um estado que me impede de falar. Estou gravando isso para você, e apenas para você, porque os advogados e os papéis nunca poderiam explicar a verdade. Ele fez uma pausa, fixando os olhos na câmera, como se estivesse olhando diretamente para a alma de Lucas. Há 3 meses recebi um diagnóstico. Carcinoma de células renais, estágio avançado. Prognóstico de vida, no máximo, 2 anos, mesmo com o tratamento mais agressivo. O ar escapou dos pulmões de Lucas, em um gemido inaudível. O pai estava morrendo, e ele nunca soube. Arthur continuou, a voz ficando mais controlada, voltando à sua postura de empresário que precisava concluir um negócio doloroso. O tratamento que os médicos sugeriram é experimental. É dispendioso. Não é só o dinheiro, Lucas. É o tempo. É a dor. Eu vi o que essa doença faz. E eu vi o que a responsabilidade de gerenciar essa doença faz com aqueles que amam o paciente. Ele apoiou as mãos na escrivaninha. A câmera capturava o brilho da aliança no seu dedo. Eu sabia que, se soubesse da doença, você faria o que eu sempre fiz. Tentar resolver o problema com tudo o que você tem. Você usaria sua coragem, sua energia e todo o dinheiro da herança, o seu futuro, o futuro dos seus sonhos, para me manter vivo por mais alguns meses miseráveis. E eu não queria esse arrependimento para você. Lucas estava encostado na parede, sentindo o frio do gesso nas costas. Lágrimas silenciosas escorriam. Não eram lágrimas de tristeza pela morte iminente, mas de desorientação. A rejeição era uma mentira piedosa.
Arthur explicou a logística. Eu transferi todo o patrimônio para Sofia. Não porque ela seja mais capaz, ou porque eu te ame menos, mas porque eu precisava de uma garantia. Eu fiz um acordo legal com ela, fora dos termos do testamento público. O dinheiro é dela, sim, mas o acordo exige que ela use o capital, se necessário, para garantir meu cuidado em tempo integral e a discrição total sobre o meu estado. Eu precisava protegê-lo da obrigação, Lucas. Eu te dei o presente da liberdade financeira, garantindo que você nunca se endividasse tentando me salvar. O pai respirou fundo, a expressão se suavizando. Você não herdou a fortuna, Lucas, porque você herdaria a dívida. Você herdaria a culpa e o desgaste emocional de assistir a um fim lento. Eu te expulsei da mansão para te dar a chance de construir sua própria vida, sem essa sombra de responsabilidade sobre seus ombros. Eu te dei o silêncio para que você pudesse viver em paz. Meu amor por você foi disfarçado de traição. O monitor exibiu uma pausa prolongada. Lucas estava tremendo, processando a reviravolta. Ele via os stories de luxo de Sofia agora sob uma luz diferente. Não eram apenas ostentação. Eram a prova de que ela estava administrando um capital vasto, com a obrigação de manter o segredo e o cuidado. Arthur se ajeitou na cadeira e sorriu. Um sorriso pequeno e cansado. Eu te dei a chance de ser saudável, Lucas. E o mais importante, de ter esperança. O vídeo parecia estar terminando. Arthur fez um aceno final. Você pode me odiar por isso. Eu entendo o conflito que essa descoberta vai causar, mas eu preferi a sua raiva viva, a sua culpa eterna. A imagem congelou. Elias, que estava na cozinha, voltou com 2 xícaras de café fumegante. Ele olhou para Lucas, que estava pálido e rígido. O que ele disse, garoto? Lucas não conseguiu responder imediatamente. Ele apertou a fita na mão. Ele me protegeu. Ele sussurrou. Ele não me rejeitou. Ele me libertou. A mente lógica de Lucas disparou. Arthur morreu 5 anos atrás, 2 anos após a gravação da fita. A doença deveria ter se manifestado. Os tratamentos deveriam ter começado. Lucas inseriu a fita novamente, retrocedendo para o diagnóstico. Carcinoma de células renais. Ele se lembrou do medalhão de prata que pegou do cofre. Ele o tirou do bolso. Estava gravado na parte de trás. Deus cura. 31/08/2019. Lucas fez as contas. A fita fora gravada em 2017. O testamento final foi assinado no final de 2017. A data no medalhão era 2 anos depois, meses antes da morte do pai. Ele ligou o computador de Elias e pesquisou o diagnóstico. O câncer renal, embora agressivo, pode entrar em remissão espontânea em casos extremamente raros, uma anomalia médica chamada de regressão espontânea. A data no medalhão correspondia ao provável momento da remissão. O clímax parcial atingiu-o com uma força brutal. Arthur não morreu da doença. Ele foi curado. Mas o testamento, a exclusão, a transferência de todo o patrimônio para Sofia, tudo permaneceu inalterado. O silêncio do pai não era mais sobre a proteção da doença. Era sobre o arrependimento de ter reescrito o futuro de Lucas, baseado em um diagnóstico que se reverteu. Arthur havia morrido, mas o erro de cálculo, o sacrifício, permaneceu intacto. A justiça que Lucas buscava agora tinha uma nova face. A ironia cruel do destino. A rejeição não era amor. Era um amor que se tornou desnecessário, mas cujas consequências eram permanentes. O peso da descoberta era excruciante. Lucas sentia-se um arqueólogo que desenterrara um tesouro apenas para descobrir que o ouro era radioativo. A verdade sobre o amor protetor do pai era agora contaminada pela traição silenciosa do destino. Arthur tinha feito um sacrifício monumental, reconfigurando a vida de seus filhos para proteger Lucas da doença e da dívida. Mas quando a esperança de cura se concretizou, ele não reverteu a decisão. Por que não? Lucas tentou raciocinar, seu cérebro funcionando em overdrive. Se Arthur foi curado em agosto de 2019 e viveu até o final daquele ano, ele teve meses para alterar o testamento, para explicar a Lucas. Mas ele escolheu manter o silêncio. Elias observava Lucas, o rosto contorcido em uma mistura de luto e raiva. Ele manteve o testamento. Mesmo curado, ele manteve a exclusão. Ele me deu saúde, Elias. E depois ele me tirou a fortuna de novo, sem motivo. A voz de Lucas estava embargada,
alternando entre a gratidão pela vida e a fúria pela privação. Ele precisava voltar ao escritório de Arthur. Ele precisava de mais detalhes. Aquele cofre não era um museu. Era um arquivo de contradições. Lucas voltou para a mansão. Agora no meio da manhã, o sol alto e o risco de ser visto, triplicado. Ele usou a mesma porta de serviço, entrando com uma confiança desesperada. De volta ao escritório, a luz que filtrava pelas frestas das cortinas pesadas revelava partículas de poeira dançando no ar. Lucas abriu o cofre novamente, ignorando a cópia do testamento e o envelope que continha a carta de desculpas. Havia algo mais. Embaixo do forro de veludo, um compartimento secreto que ele não notou na pressa da noite. Ele inseriu a ponta da caneta na borda. O fundo falso se moveu, revelando um pequeno diário de bolso, com capa de couro, onde Arthur registrava seus pensamentos mais privados. Estava aberto na página final. As últimas entradas eram de outubro e novembro de 2019, semanas antes de Arthur morrer de um infarto fulminante, não relacionado ao câncer. Lucas começou a ler, as palavras do pai saltando da página. 3 de outubro de 2019. O médico confirmou novamente. Remissão completa. É um milagre. A redenção que eu não merecia. O peso é insuportável. Eu deveria ligar para Lucas. Devo rasgar o testamento. Mas, e se eu estiver errado? 15 de outubro de 2019. Eu observei Lucas hoje de longe. Ele está trabalhando duro, mas está livre. Livre da responsabilidade, da culpa. Ele está construindo algo dele. Se eu reverter o testamento agora, se eu devolver a ele a fortuna, eu o tirarei da luta. Eu o transformarei em um rentista, como eu fui. O dinheiro é um peso. Ele o estava usando para me salvar. Agora, ele o usará para o quê? Para se perder novamente? 2 de novembro de 2019. Falei com Sofia. Ela sabe do meu dilema. Ela de alguma forma entende. Ela me lembrou. Pai, eu administrei o segredo. Eu suportei a traição de ser vista como a única herdeira, de viver sob essa pressão. O dinheiro precisa ficar aqui para sustentar a estrutura que você criou. Lucas está bem sem isso. Última entrada. 18 de novembro de 2019. Minha decisão está tomada. O testamento permanece. Não é mais para protegê-lo da doença, mas para protegê-lo da riqueza fácil. Eu o forcei a encontrar sua própria coragem, a provar a si mesmo que ele pode sobreviver sem o meu nome. O dinheiro de Sofia sustenta o império. A luta de Lucas sustenta seu caráter. A única coisa que me arrependo é do silêncio. Mas eu não posso estragar o homem que ele se tornou. Lucas desabou na cadeira de couro. A dor da rejeição cedeu lugar a um entendimento assustador. O pai o amava, mas seu amor era tingido por uma filosofia cruel. A privação gera a superação. Ele não foi excluído, ele foi intencionalmente mantido na dificuldade. Ele não era o filho rebelde, mas o filho que Arthur acreditava que precisava de adversidade para florescer. O ponto de virada foi completo. A narrativa de sua vida de vítima desamparada desintegrou-se. Ele era, na verdade, o experimento mais caro do pai. A raiva retornou. Não mais dirigida ao pai morto, mas à irmã que sabia e guardou o segredo. Sofia, que parecia viver uma vida de luxo despreocupada, estava, na verdade, cumprindo um mandato duplo: cuidar do pai, até que ele morresse, e depois, manter a farsa da rejeição para que Lucas continuasse na sua trajetória de autodescoberta forçada. Lucas precisava confrontá-la, não para pegar o dinheiro, mas para quebrar o silêncio e a farsa que os separava. A justiça agora exigia a verdade total entre os irmãos. Ele pegou o celular e ligou para Sofia. Eram 9 da manhã. Ela atendeu no quarto toque, a voz ligeiramente abafada, provavelmente acordando em algum fuso horário europeu. Lucas, aconteceu alguma coisa? Você nunca liga a esta hora. Estou na casa, Sofia, no escritório do pai. Encontrei o cofre. E vi o vídeo. E li o diário. Do outro lado da linha foi profundo. Um silêncio que pesava mais que os 5 anos de separação. Você invadiu a casa? A voz dela era baixa, sem choque ou acusação, apenas constatação. Eu precisava saber. Por que você manteve isso? Por que o silêncio todos esses anos? Sofia, o conflito vibrando em sua garganta. O pai me fez jurar, Lucas. Depois que ele foi curado, o acordo era mantido. Ele acreditava que o dinheiro tinha se tornado a sua muleta. Ele me disse: não o tire de sua coragem recém-descoberta.
Eu vivi os últimos 5 anos em um purgatório de culpa e luxo vazio. Lucas sentou-se, exausto, a cabeça latejando. A imagem de Sofia, sempre sorrindo em seus stories, agora revelava uma máscara de superação forçada, a dela. Ela também era uma vítima da rigidez do pai. Eu não estou aqui para pegar a herança, Sofia. Eu estou aqui para te dizer que o segredo acabou, que eu entendi o que ele tentou fazer, mas que a sua vida não precisa ser uma prisão de ouro para sustentar a minha ascensão forçada. Houve um soluço abafado do outro lado. Lucas, você não sabe o peso que é. Cada viagem, cada compra, não é prazer. É a demonstração de que o capital está seguro e sendo gerido. É a prova de que eu cumpri minha parte do acordo. Mesmo depois que o pai se foi, eu não tenho vivido. Eu tenho performado a riqueza. Ele sentiu uma onda de amor fraternal que estava enterrada sob anos de ressentimento. Eles estavam no mesmo barco, ambos moldados, e, de certa forma, danificados pela decisão extrema de Arthur. Volte para casa, Sofia. Vamos quebrar esse ciclo. Vamos decidir juntos o que fazer com essa fortuna que foi construída sobre a base de um sacrifício desnecessário e um arrependimento tardio. O diário do pai estava nas mãos de Lucas. Ele o fechou. O último silêncio entre ele e a irmã se quebrou, substituído por uma promessa de redenção e cura mútua. A fortuna era deles, mas a verdadeira justiça era o reencontro da família. Lucas deixou o escritório de Arthur, não como um ladrão, mas como um herdeiro de algo muito mais valioso que dinheiro, a clareza sobre sua própria trajetória. O sol da manhã inundava o hall principal da mansão. A pintura da mãe, que antes lhe parecia sorrir com ironia, agora parecia oferecer consolo. Ele voltou ao seu apartamento e esperou. A conversa com Sofia havia sido breve, mas catártica. Ela prometeu retornar no primeiro voo. Nos dias seguintes, Lucas não foi trabalhar na gráfica. Ele ficou no seu apartamento minúsculo. O cheiro de mofo e desespero substituído pela fragrância de uma nova esperança. Ele folheava o diário do pai repetidamente, tentando absorver a complexidade do amor de Arthur. Arthur o havia rejeitado para que ele pudesse ser saudável e livre de dívidas médicas. A ironia era que, ao rejeitar a herança financeira, Lucas tinha sido forçado a exercer sua própria coragem, a desenvolver a resiliência que o pai valorizava. A rejeição, de fato, tinha sido o catalisador da sua superação. 3 dias depois, Sofia chegou. Ela não veio em um carro de luxo, mas em um táxi comum, com uma mala de mão gasta. Ela não tinha a aparência polida dos stories. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e o verniz da indiferença que ela mantinha em público havia desaparecido. O conflito entre eles se desfez no momento em que se abraçaram na porta. Não havia mais a barreira do dinheiro ou do segredo. Eles se sentaram à mesa da cozinha, a mesma onde Lucas tinha agonizado sobre a goteira. Você não sabe o quanto eu esperei por isso, Lucas. Ela disse, a voz rouca. Viver naquela casa sozinha, sabendo a verdade. Eu era a guardiã do seu sacrifício. Sofia explicou que por causa do acordo legal que Arthur fez, ela não podia simplesmente devolver o dinheiro sem desmantelar toda a estrutura jurídica do Império Veloso, o que iria contra a intenção final do pai de proteger a empresa. O pai criou uma prisão perfeita. Ele me fez a herdeira do dinheiro para protegê-lo, e depois me obrigou a ser a guardiã do seu segredo, para que você nunca perdesse a motivação. E o luxo? Perguntou Lucas. Marketing. O pai exigia que eu mantivesse a imagem de prosperidade inabalável. O silêncio era ouro, Lucas. Meu arrependimento é não ter quebrado a promessa quando o pai foi curado. Mas ele me convenceu de que era a única maneira de garantir que você não voltasse ao zero. Lucas pegou sua mão. Está acabado. Nós quebramos o ciclo. A justiça não é sobre quem fica com o dinheiro. É sobre o fim da farsa. O resto da semana foi gasto em conversas com advogados. Agora, advogados que Lucas finalmente podia pagar. Eles encontraram uma maneira de reverter a situação, não uma simples doação, mas uma reestruturação complexa do trust familiar, que daria a Lucas uma participação igualitária, sem minar a estabilidade da empresa que Arthur construiu. Mas Lucas não queria a fortuna inteira. Eu não sou mais a mesma pessoa de 5 anos atrás, Sofia. Eu aprendi a lutar pelo meu. Eu valorizo o que o pai fez, mesmo que tenha sido cruelmente executado. O que eu recebi, de fato, foi a liberdade de não ter o peso desse dinheiro imediatamente.
Lucas decidiu que receberia apenas 20% do patrimônio, o suficiente para investir em seu próprio futuro, sem o peso esmagador de administrar um império que ele não construiu. Ele queria usar o dinheiro para iniciar uma fundação de arte e música para jovens carentes, um sonho que ele tinha guardado na época em que pensava ter fracassado completamente. Sofia, aliviada, concordou em gerenciar os 80% restantes, mas com um novo propósito: transformar a riqueza em algo socialmente significativo, abandonando a performance de luxo. Lucas, agora em um escritório arejado, com vista para o parque e não para um beco, estava assinando os documentos finais da fundação. Ele estava vestindo um terno que não era de grife, mas que lhe caía bem, com a confiança de quem conquistou a si mesmo. Ele pensou na conclusão do pai. A rejeição pode ser o amor disfarçado. Ele olhou para a sua vida de privações, comparando-a com o luxo de Sofia. Ele não herdou o dinheiro, mas recebeu algo de valor incomparável. Ele recebeu o presente da saúde, a doença do pai não o consumiu, e o presente da superação pessoal, a luta pela sobrevivência o definiu. A fortuna de Arthur era um fato. A redenção de Lucas era um trabalho em andamento. Ele pegou a caneta para assinar o último documento, sentindo a coragem de quem não tem mais nada a provar. Ele tinha começado a busca por justiça para provar que merecia a herança. Ele terminou a jornada provando que não precisava dela para ser completo. A rejeição tinha sido a camada protetora mais estranha e eficaz que um pai poderia ter dado. Ele estava finalmente livre, e a esperança que ele sentia não era baseada em um testamento, mas na força que ele descobriu em seu próprio caminho. A riqueza estava lá, mas seu verdadeiro caminho era outro, e ele era, agora, indubitavelmente, marcante.